por ele ter conduzido, nos abençoado até essa metade do ano. Nós estamos lendo novamente a Bíblia toda, desde Gênesis até o Apocalipse. Essa é a terceira vez que nós estamos lendo dessa forma. E na primeira leitura da Bíblia completa, nós tínhamos como título Gênesis 3,15. Nós estudamos toda a Bíblia nesse sentido. E na segunda vez que nós lemos com o sentido de guerra espiritual. E nessa terceira vez, nós estamos aprendendo que para nós vencermos essas guerras espirituais, precisamos de líderes espirituais. Samuel escreveu o livro de Juízes, Ruth e 1ª e 2ª Samuel. Durante o período de 350 anos, Israel sofreu muito. Eles estavam na terra prometida, aonde manava leite e mel, mas estavam sofrendo. E a razão por eles estarem sofrendo era porque não tinham líder. Eles estavam fazendo apenas o que eles achavam que era certo. Estavam idolatrando ídolos também. Talvez se Samuel escrevesse de uma forma mais clara que, porque não existia um líder espiritual como eu, por isso Israel sofreu esse período de 350 anos. Mas Samuel não quis escrever dessa forma. Samuel quis escrever que o povo estava sofrendo por todo esse período porque eles estavam fazendo o que eles bem entendiam. Em Israel, naquele tempo, não existia um rei. Mas como Samuel, que estava escrevendo esses livros para o povo, ele não podia se regozijar, ele não podia falar sobre ele. Mas em um momento do livro de Samuel aqui, ele escreve que no período que ele esteve ali, houve paz. Então, no período de 350 anos, o povo sofreu, mas no período que Samuel estava vivo, houve paz. Então, para que nós possamos fazer a grande comissão, precisamos também de líderes espirituais. Nesse mundo não existe líderes espirituais, porque não existe evangelistas que estão fazendo. Não existe líderes que estejam com essa missão de evangelizar o mundo. Existem muitos pastores, né? Mas não existe, por exemplo, um pastor como Billy Graham, que foi um grande líder para todas as nações. Nós não precisamos fazer uma oração diferente da de que precisamos fazer uma oração simples. Deus levanta um líder. Deus levanta o líder espiritual. Levanta, Senhor, um líder espiritual como antigamente, como as pessoas que o Senhor usou antigamente para alcançar o Japão. Continuamos a ver que a guerra da Ucrânia e a Rússia ainda
está continuando. E devido a essa guerra, está acontecendo muitas coisas, tem atingido, né, o mundo, não somente essa região que está em guerra. E nós estamos vendo que está piorando essa situação, pois agora mais claramente vemos que a China está se juntando com a Rússia. A Ucrânia, ela era um país que ele tinha como religião que acredita que tem uma igreja ortodoxa. E esse país e a Rússia, a Ucrânia e a Rússia, eles não querem parar agora a guerra. Eles querem ir até o fim. Eles querem chegar até o final. Existe um membro da igreja que eu conheço que ele fala muito bem a língua da Ucrânia. Ele é coreano. Ele é cristão. E os ucranianos e os russos, eles congregam nas igrejas. Principalmente os ucranianos. Mas eles não têm o evangelho. Eles fazem parte de um tipo de igreja ortodoxa que não é um pouco diferente da igreja católica romana. Então, a igreja católica romana, ela acredita que Jesus perdoou nossos pecados naquela cruz. Mas essa igreja ortodoxa, ela acredita que Jesus é o rei que venceu. Porém, hoje nós olhamos para a igreja romana católica e está muito distante essa fé que eles exerciam, que eles iniciaram a igreja, de que Jesus perdoou os pecados. Então apareceu Martinho Lutero e ele disse que nós somos salvos apenas pela graça de Deus, não precisamos de obras. Então, naquela época, aparece esse líder espiritual, Martinho Lutero, e muda toda a história da Europa. Antes disso, na Europa, houve muitas guerras e também a peste. E após isso, após um líder espiritual se levantar, não houve mais. Igualmente, nessa igreja ortodoxa, ela foi se esfriando, essa fé que eles tinham de que Jesus é o rei. Mas se aparecer um que se levante e fale, Jesus esmagou a cabeça de Satanás, Jesus é o verdadeiro rei dos reis, talvez não houvesse essa guerra. Eu não sou profeta, mas existe 20 igrejas dessa igreja ortodoxa aqui no Japão. Aqui perto da nossa igreja também existe uma igreja dessa. E eu fui até lá fazer uma visita, conversei com eles. Eu recebi o endereço dessas 20 igrejas que estão dentro do Japão e eu mandei uma carta para eles.
Então, eu escrevi: para a grande comissão acontecer, a evangelização mundial acontecer, se levantou Martinho Lutero, e para que isso aconteça novamente, precisamos de um líder. E eu mandei uma carta assim escrita para eles: se aparecesse alguém com esse posicionamento, talvez essa guerra não aconteceria. Por que vocês estão lutando? Isso é obra de Satanás. Se vocês entendessem que Jesus esmagou a cabeça de Satanás, isso não aconteceria no país da Ucrânia. Então, nós estávamos treinando essa pessoa, esse missionário que estava na Ucrânia, para fazer esse trabalho, mas não teve tempo. Então, não existe o evangelho verdadeiro, por isso que está como está. Uma pena que eu não sou essa pessoa como Martinho Lutero. Eu não sou um líder como alguns que nós vimos até hoje. Mas Deus, ele tem alguém. Ele tem os seus escolhidos. E esses escolhidos são os nossos remanescentes. Nós precisamos orar para que dos nossos remanescentes Deus levante um líder espiritual. Se nós temos uma igreja grande, desse tamanho, e talvez a nossa igreja fale, amém para mim, para que eu seja esse líder espiritual, mas outras igrejas não me veem assim. Para verdadeiramente nós alcançarmos o evangelho, alcançar o Japão inteiro, nós precisamos de muitas pessoas juntas, trabalhando juntas, com a mesma crença. Então, que os nossos também subpastores não trabalhem com ilusão. Vocês precisam que cada igreja de vocês estejam cheias de pelo menos 100 pessoas para que nós possamos alcançar o Japão. Cada igreja, cada subpastor, que você possa estar trabalhando junto com os mantenedores, que você possa dando esse suporte para que nós cresçamos. E os remanescentes que possam se tornar como Rockefeller foi, para que se tornem pessoas como ele. E dessa forma, quando oramos dessa forma, Deus vai responder. Que nós possamos ser a base para que eles alcancem isso. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós entendemos o que Deus quer. A Bíblia fala sobre o Evangelho. Cristo tinha que vir. Nós somos descendentes de Adão e Eva. Todas as pessoas que nascem com a descendência deles, escravos de Satanás. Essa criança que nasceu, se uma criança nasce, ela é uma criança, ela é um escravo de Satanás ou ela é livre? Ela é um escravo de Satanás, porque nós somos descendentes de Adão e Eva.
Nós nascemos pecadores. Adão e Eva eram pecadores. Então nós, quando nascemos, nós nascemos pecadores. E isso se chama pecado original. E depois da morte vamos para o inferno. Não é porque você é uma pessoa correta que você não vai para o inferno. Você nasceu pecador. Você nasceu escravo de Satanás. E isso religião nenhuma soluciona. A religião é usada, é obra de Satanás. Não, esse problema não é resolvido pela ciência. Como fazer uma alma ressuscitar, renascer? Como fazer uma pessoa que está destinada a ir para o inferno e para o céu? Não é através de boas obras. Nós podemos melhorar a vida de uma pessoa, mas não podemos mudar o destino dela. O ser humano nasceu da descendência de Adão e Eva. E os descendentes de Adão e Eva, eles podem fazer o que for. Não muda esse destino. Sócrates era descendente de Adão. O Shaka era descendente de Adão. O imperador é descendente de Adão. Todas as pessoas que nasceram, que estão aqui, é descendente de Adão. Mas tinha que vir um que não era descendente de Adão. E o próprio Deus veio através do Espírito Santo. Ele tinha que vir como pessoa. E ele é Jesus Cristo. E qual é a prova disso? Tem que morrer para saber. Ele ressuscitou. Os descendentes de Adão todos morrem. Mas o descendente que não é de Adão provou, ele ressuscitou. E você sabe isso como prova disso. Quando você chama o nome dele, os espíritos malignos saem. Por exemplo, uma pessoa endemoniada. Você pode falar com ela sobre todos os nomes. Ela não se move. Mas quando você chama o nome de Jesus Cristo, o espírito sai. Eles falam, eu vejo a cruz em vocês, não vêm até mim. Eles sabem quem esmagou a cabeça de Satanás. Somente Jesus Cristo. Basta você crer em Jesus Cristo. Através de crer em Jesus Cristo você é salvo. E isso é a palavra de Deus. É o que está escrito na Bíblia. E Satanás impede de você saber dessa revelação. Porque Satanás ele tem um exército. Atrás dele tem um exército de demônios que trabalham. Não é a pessoa que morreu e se tornou fantasma. Isso não existe. Não existe isso. São espíritos que caíram, espíritos caídos que estão em volta, um exército de espíritos caídos, que são demônios. E a igreja, quando ela se levanta como exército, acontece o evangelismo. Não é sozinho que você vai alcançar o mundo. É através da igreja. Há uma organização. Quando você aparece sozinho, isso não é um exército. A nossa igreja, Igreja Missionária Evangélica, que todos vocês possam saber, vocês entraram dentro de um exército. Vocês se inscreveram. E será que uma pessoa, um soldado que se inscreveu para ser parte do exército, vir de vez em quando só na igreja, ele é um soldado? Ele faz parte desse exército? Nesses últimos anos, nenhuma vez eu fiquei sem participar dos cultos de quarta-feira. E uma porcentagem grande também de irmãos também. Antes do corona,
nos cultos de quarta e sexta-feira, poucas pessoas participavam. Mas quando entrou o corona, 80% dos membros começaram a participar, tanto dos cultos de quarta e de sexta. O único país que não impediu de fazermos culto no período do Covid foi o Japão. Eu pesquisei. E muitas igrejas dentro do Japão, mesmo sem essa ordem, elas, por conta própria, evitaram de fazer culto. E como já tinha poucos membros antes do Covid, imagine agora, após o Covid, poucas pessoas estão indo. A igreja, ela é um exército para fazer a evangelização. Amados, um exército, se nós falamos, hoje é chuva, não precisa vir se reunir. Existe um exército assim? O exército, soldados, são importantes. Porque sem um exército, os países, eles vão sumir. Nós somos um exército espiritual. E se esse exército não estiver posicionado, não vai ter reino de Deus. Quando falamos de reino de Deus, nós falamos igreja. Não importa, não se preocupe com o que você vai comer, com o que você vai beber, como você vai se vestir. Você é filho de Deus, exército de Deus. Nós somos filhos de Deus. É claro que Deus vai se responsabilizar pelo que nós vamos comer. Como nós vamos receber respostas de Deus? Quando nós colocamos em primeiro lugar o reino de Deus. Eu faço parte do exército de Deus. Eu sou um soldado de Deus. Eu sou o exército de Cristo. Como eu posso fortalecer esse exército? Primeiro, quando eu coloco o reino de Deus em primeiro lugar, então Deus vai suprir todas as minhas necessidades. Então é através da igreja que você recebe resposta. É quando você entende isso. Você precisa entender isso. Então, para que alcancemos isso, nós precisamos de líderes, de discípulos posicionados dessa forma. Então, que cada um possa estar aqui posicionado. Eu sou um líder. Eu sou um dos 70 discípulos. Jesus levantou, chamou os 12, mas ele chamou depois os 70. Amados, vocês são líderes nos seus locais de trabalho. Vocês são líderes se você tem um negócio próprio. Você é um líder dentro do seu bairro. Você é um líder dentro da sua casa. Que você tenha orgulho disso. E eu oro para que você tenha uma adoração bem-sucedida diante de Deus. E dentro de nós vai se levantar um líder espiritual para o futuro. Vai se levantar uma pessoa que vai trazer vida para esse mundo. Através algum dos nossos filhos, das nossas crianças, dos nossos remanescentes. Vai se levantar. Esse é o propósito de Deus. Então, após Samuel, Deus levanta um rei chamado Saul. Mas Saul, quando comparamos ele com Davi, faltava. Ele era insuficiente. Ele também nem chegava aos pés de Samuel, que era o sacerdote. Então, quando Saul foi rei, voltaram as guerras. E Deus, ele não deu armação para o povo de Israel. Ele não deu armas fortes para o povo de Israel.
Os filisteus, eles tinham armas poderosas. E o povo israelita, sem arma, eles eram enviados para a guerra. Nós somos iguais. Nós não temos... Deus não está falando pra gente, olha, vocês nasceram em um lar bom, vocês são sábios, inteligentes. Não, Deus está nos ensinando. Vocês não têm nada, somente eu, dependam de mim. Dependam somente de mim. E nós precisamos crer nisso. Então o inimigo é forte e nós somos fracos. E aí eles vão lutar com os filisteus, esse inimigo forte. Mas eles não têm armas. Mas eles sabem como vencer. Porque uma vez Samuel ensinou a eles. Eles fizeram um holocausto lá em Mispa e venceram o inimigo. Então Samuel diz a Saul: daqui uma semana eu chego aí, esperem. E passou mais de uma semana e Samuel não chegou. Então o povo começou a ficar com medo. E só sobrou 600. Então esses 600 também começaram a ficar preocupados. Cadê Samuel? Samuel tinha que vir e fazer o holocausto. Mas eles acabaram... Como Samuel não aparecia, eles, por conta própria, fizeram um holocausto. No Antigo Testamento, só era permitido o sacerdote fazer o holocausto, o sacrifício. Se outra pessoa fizesse, eles eram mortos naquele momento. Porque o holocausto, ele representava a promessa do Messias, de Cristo. E ninguém podia fazer isso. Porque somente através de Cristo o ser humano é salvo. E Samuel tinha que fazer. Outras pessoas não podiam fazer isso. Somente Samuel tinha esse direito. E eles ignoraram. Eles ignoraram o evangelho. Por que eles ignoraram? Porque eles não sabiam o valor. Porque eles não criam. Ou seja, Saul não cria em Deus. Ele só estava olhando a realidade. Ai, os meus subordinados, eles fugiram. Eu vou perder. Eu vou morrer. Ele não via Deus. Deus está comigo. Eu sou o exército de Deus. Ele não via assim. Saul não via, não cria. Então ele errou. Ele errou feio. Por quê? Porque ele não tinha convicção da salvação. Ele não tinha convicção de que Deus ia dar a vitória. De que Deus que ia orientar ele. Ele não cria em Deus. Por isso ele não tinha essas convicções. Ele apenas vivia vendo a realidade, o que estava acontecendo em volta dele. Se for uma pessoa que é um novo convertido, nós entendemos. Mas um líder... Se uma pessoa, um soldado fizesse isso, entendemos. Mas o líder... O segundo erro dele foi que Deus ordenou matar todos, desde criança até os velhos, os animais. Deus ordenou para que eles matassem todos. Porque os amalequitas estavam fazendo coisas abomináveis. E eles começaram a matar todos. Porém, eles não mataram os animais.
Eles não obedeceram à ordem de Deus. Por quê? Então Samuel pergunta para Saul: por que você não matou? Por que você não obedeceu? E Saul respondeu: não, porque eu ia dar como sacrifício para Deus esses animais. Ele dá essa desculpa. Na verdade, ele não tinha matado por conta própria, mas ele dá essa desculpa. Vamos ver. Em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Amém. E o versículo 23. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, a arrogância é como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Dessa forma, Samuel está dizendo que a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. E está escrito aqui no versículo 24: pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados e os atendi. Deus, ele está perguntando: você está escutando os outros ou a minha palavra? Saul está com mais medo do povo, pois ele estava vivendo, ele queria ser o dono, ele estava sendo enganado por Satanás. Então, nesse momento, o reinado de Saul acaba. E o Espírito de Deus saiu de cima dele e agora vem um espírito maligno sobre ele. E aconteceu muitas coisas. Mas ele não obedeceu a Deus. Ele levantou, por exemplo, estátuas. Ele, desde o início, ele só mentiu. E amados, vocês estão escutando essa história, não fiquem com medo. Ai, será que eu sou Saul? Será que eu sou igual Saul? Não existe rei aqui. Não se preocupe. Mas que você possa levar como referência essa história para sua vida. Então vamos falar agora de Davi. Davi era totalmente contrário de Saul. Existe essa palavra de hoje que nós lemos, está demonstrando o quanto obediente Davi era. 2 Samuel, capítulo 5, 19. Davi perguntou ao Senhor: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? Então, dessa forma, Davi consultou o Senhor. Em 2 Samuel está escrito sobre como Davi se tornou rei. E 2 Samuel está escrito os feitos de Davi como rei. Ele é rei, mas ele faz ao contrário de Saul. Ele consulta o Senhor. Deus, eu devo atacar os filisteus?
Eu devo lutar contra eles? Ele não se coloca como acima. E ele descreve que o Senhor entrega os filisteus nas mãos dele. Mas, novamente, os filisteus voltam a atacar. Mas, novamente, Davi consulta o Senhor. Nessa segunda vez. Talvez uma pessoa normal, ela fale, mas antes eu já consultei Deus, é só eu fazer a mesma coisa. Não. Dessa primeira forma que eu consultei Deus, eu venci, então eu vou fazer a mesma coisa. Eu nem vou consultar Deus pela segunda vez. Talvez esse seja o nosso pensamento natural. Mas Deus, quando Davi consultou pela segunda vez, Deus deu outra estratégia. Ele disse, não ataque pela frente, mas dê a volta por trás. E Davi faz dessa forma e novamente tem a vitória. Então, dessa forma, Davi, ele consultava detalhes a Deus. Detalhes. Amados, se nós tivermos uma vida de fé dessa forma, com certeza vamos receber respostas incríveis. E essa é a forma de um discípulo se comportar diante de Deus. Essa é a forma da vida de um soldado viver diante do seu líder, do seu capitão. Nós não podemos ignorar as ordens de Deus. Nós não podemos viver só por causa das nossas experiências. Não. Precisamos escutar todas as semanas, todos os domingos, a palavra de Deus. Se você vai viver por conta própria, se você quer viver conforme os seus pensamentos, pode viver. Mas você não vai ser bem-sucedido. Você vai alcançar um limite. Quem é você? Você é filho de Deus. Você foi escolhido, levantado para evangelizar o Japão. Você é um pai e mãe de um remanescente que Deus vai levantar como líder nesse país. Nós precisamos viver com essa fé. E uma das partes mais incríveis sobre a obediência de Davi, nós vemos escrito em 2 Samuel, capítulo 7. A construção do templo, né? Ele ficou tão feliz, Davi ficou tão feliz que ele dançou diante do Senhor de tanta felicidade. Nós vemos a fé que ele tinha no Evangelho. E Davi, ele diz, eu moro num palácio de cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. Isso não foi uma ordem de Deus. Simplesmente ele percebeu por conta própria. Como eu posso fazer para que a igreja cresça? O que eu posso fazer para alcançar o Japão? Qual é a vontade de Deus? 99,7% das pessoas estão indo para o inferno aqui. Pessoas estão indo para o templo, fazendo idolatria. Antes de nós virmos para esse prédio grande, nós estávamos num lugar tão pequenininho. E nós começamos a orar a Deus, nossa igreja, que o Senhor possa crescer nossa igreja, maior do que o Planalto desse país.
começamos essa oração naquela igreja pequena. Então, os remanescentes nos fizeram uma pergunta. Pastor, por que os templos, que são pessoas que estão idolatrando Satanás, são tão maiores do que a nossa igreja, que adora o Senhor? E eu não tinha como responder a eles essa pergunta. Então começamos a orar. E Deus nos deu esse prédio aqui. Quando eu entrei nesse lugar com a imobiliária e eu fui até o andar mais alto, eu escutei a voz de Deus. Deus falou para mim: Isaías, você precisa comprar esse prédio. Esse prédio vai ser a igreja. Então Deus começou a me instruir como trabalhar com os remanescentes, como alcançar esse país. No primeiro culto de hoje, eu falei para vocês: será que eu preciso dizimar 1 milhão? Não. Não é 1 milhão que você tem que dizimar. É o que vem no seu coração. É o que vem no teu coração. É quando você faz com alegria. Isso é o dízimo e oferta. E como Deus vai te abençoar? Sabe? Deus abençoou Davi quando ele teve essa vontade de levantar o templo para Deus. E Deus falou que ninguém ia ser maior do que ele. Que Deus ia abençoar as gerações dele. Não existe uma bênção maior do que essa. Israel se chama o reino de Davi. Eles não chamam de Israel, eles chamam de reino de Davi. E Messias nasceu da descendência de Davi. Então, através de nossa igreja, de nossas casas, o Japão será alcançado. Ore dessa forma. Através do meu negócio, o Japão será alcançado. Quanto será que Deus vai se alegrar? Que você tenha convicção. Eu vou viver conforme a palavra de Deus. Se você não tem a convicção, você desobedece a palavra de Deus. Eu falei, por exemplo, se eu trouxer, por exemplo, esse assento, eu quero trazer ele quando está mais barato. Mas se nós formos uma igreja que faz a vontade de Deus, nós não precisamos nos preocupar com isso. Se nós obedecemos a palavra de Deus, nós vamos ter uma adoração bem-sucedida. Nós vamos alcançar, vamos levar o reino. E essa é a vontade de Deus. Então, existe o porquê Davi alcançou tudo isso. O Espírito Santo, o Espírito de Deus estava sobre ele. E sobre Saul, o espírito maligno, quando o Espírito de Deus saiu de Saul, entrou o espírito maligno. Quando nós cremos, no momento que nós cremos em Jesus Cristo, o Espírito Santo entrou dentro de nós. Vocês não sabem que são templo de Deus? Então, quando você acordar, o Filho, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo está com você. A Trindade está com você, está em você. Deus derrama sobre mim os 5 poderes. Deus enche-me com teu Espírito. Se você ora dessa forma, você vencerá.
você terá vitória. Porque quando nós oramos, Deus ouve e Ele cumpre a nossa oração. Amados, que vocês possam ter convicção. Vocês sabem do Evangelho e vocês sabem a vontade de Deus. E vai se cumprir. Dentro de vocês, de vocês, amados, de nossos remanescentes, Deus vai levantar poderosos, pessoas poderosas como Rockefeller, ricos, pessoas, verdadeiros evangelistas que vão mudar uma história. E o que nós precisamos? Precisamos de fé. Pois, através da nossa fé, Deus vai cumprir a vontade dele, o propósito dele. Deus nos prometeu que, com certeza, nós vamos alcançar o Japão e o mundo. Não sabemos como, mas se nós nos posicionarmos, Deus, eu quero, eu vou, Deus fará. Eu não sei como fazer a Ucrânia parar a guerra, mas eu creio que a nossa igreja, nossos remanescentes farão coisas grandes. Vamos orar. Deus, derrama sobre nós a mesma graça que o Senhor derramou em Davi, que nós possamos ser obedientes à tua palavra. Deus, que nós possamos saber o que te alegra e para que nós possamos fazer. Para isso, Pai, derrama sobre nós o teu Espírito Santo. Que através de nós possamos alcançar o Japão, Senhor. Trazer vida para esse país e o mundo. Que os mantenedores e os nossos remanescentes possam, Senhor, se levantar para mudar as coisas. Que o Senhor possa nos abençoar, Senhor, em nome de Jesus. Amém.